Muitas pessoas não têm metas de vendas. Tá bom. E a gente sabe que meta, quem escreve a meta, a ciência já comprovou que quem escreve meta é muito melhor de quem não escreve, de quem registra, comenta, compartilha, tem muito mais chances de atingir as metas de quem não compartilha. E, cara, time de vendas, equipe de vendas funciona com meta. Sim. Funciona com target que eu vou buscar, eu tô correndo atrás, eu vou buscar. Mas tem uma questão. Para aquelas pessoas que escrevem sobre metas, uma pergunta que apareceu aqui, como que eu defino metas assertivas? Sabe? Não pode ser assim, tem gente que atira muito longe, assim, erra muito, e tem gente que chuta muito baixo e fala, caramba, bati a meta rapidinho do mês e bati em 3 dias. Como que você ensina pra galera definir metas assertivas, de uma maneira assertiva? Tá bom. Bom, a primeira coisa é o seguinte, se você tá batendo a meta na primeira semana, sua meta foi mal dimensionada. Você deu pouca credibilidade para sua competência de vendas. Pô, já aconteceu isso comigo. Já, né? Pois é. A galera fica super feliz. Nossa, bati a meta na primeira semana. Na minha cabeça é assim, a meta estava fraca diante da sua competência de vendas. Só que também chegar no último dia, na última semana do mês, e o que você atingiu está completamente distante do que o que você projetou, também demonstra uma falta de visão clara sobre geração de demanda e capacidade de execução dessa demanda para geração de resultado. Tá bom. Então, as duas coisas demonstram sinais. O que a meta precisa ser? Ela precisa ser desafiadora e realizável. Mas, Dani, as empresas têm facilidade de definir metas? Não. A maior parte das empresas que a gente atende não tem facilidade de definir metas. Ou eles superestimam, ou eles subestimam. Então, vamos pensar assim. Estou pensando aqui no empresário, tá? Me colocando no lugar dele, pensando num planejamento estratégico, seja anual, ou seja quando você vai fazer a revisão de metas do mês. Quais são os critérios fundamentais que a gente precisa levar em consideração na hora que a gente vai definir metas? E aí tem algo extremamente importante aqui, que é a capacidade do dono da empresa, não importa o tamanho dela, de ter acesso aos dados, porque os números não mentem. Então, quando eu vou definir uma meta lá na Sales Prime, o que eu olho, tá? Eu olho o mercado endereçável, eu vou trazer uma visão global e depois eu fecho um pouquinho mais, tá? Então, mercado endereçável, o que eu vendo, tem muitas pessoas que estão dispostas a comprar e dispostas a pagar pelo que eu vendo para resolver essa dor, esse problema que existe no mercado? Pô, existem muitas pessoas, o mercado endereçável é grande, legal. Eu tenho uma proposta de valor que é diferenciada e as pessoas conseguem enxergar isso e eu consigo me diferenciar de outras pessoas no mercado que fazem coisas semelhantes a mim? Consigo, check nas duas coisas que são fundamentais, ótimo. Qual é a minha capacidade de geração de demanda? Quanto de demanda eu consigo gerar para o meu negócio pensando em topo de funil? Então, quando eu olho para isso, eu penso assim, quais canais de aquisição eu sou boa? Eu não recomendo fazer vários canais de aquisição ao mesmo tempo. Então começa com 1, 2, no máximo 3 canais. Tá bom. Fica muito bom nesses canais. Dani, exemplo de canal. Tráfego pago, por exemplo, é um exemplo. Recomendação de clientes, pegar a recomendação dos seus clientes, por exemplo, é um outro canal de aquisição. Define ali 2, 3. Fica muito bom nesses canais. Cria um processo elaborado para isso. E aí você começa a quantificar a sua demanda, a sua capacidade de geração de demanda. Então, olhando para um funil tenho proposta de valor, meu mercado endereçável é grande, meu produto é bom, qual a minha capacidade de geração de demanda? Definir minha capacidade de geração de demanda, como que eu defino? Pô, se eu tenho 3 canais, quais são as minhas ações práticas para cada um dos canais para eu gerar essa demanda? Okay. É tráfego pago? É quanto que eu vou direcionar de verba, de investimento, para tráfego pago? Se você tem histórico, é maravilhoso, porque no histórico você vai descobrir quanto que custa o seu lead, qual que é o seu CPL, né? Custo por lead. Para quem não entende a sigla, quanto que eu vou colocar no tráfego para esse lead chegar na boca do meu funil. Então você define uma verba para isso, você controla os custos disso para analisar depois o retorno sobre o investimento, e você define essa capacidade de geração de demanda. Tá bom. Uma vez feito isso, você tem que começar a quantificar. Parece uma coisa simples, né? Que a gente fala assim, nossa, esse ano eu quero crescer 100%, quero aumentar 50% do meu faturamento. Tá bom. Mas essas alavancas, tá claro para você os ajustes que você precisa fazer para chegar nesse resultado de 50% de aumento de receita? Então, essa é a primeira alavanca, geração de demanda. Depois que eu vou para geração de demanda, eu penso, chegaram os leads. Como que eu retenho esse lead e tenho a maior taxa de conversão e aproveitamento desse lead? Daí são processos comerciais. Aí eu vou olhar para minha capacidade de time, de pessoas,
para receber essa quantidade de lead, para converter essa quantidade de lead e fazer isso virar caixa. Certo. Tá? Então, essa é a visão global. Depois a gente pode entrar um pouquinho mais em KPIs, como eu olho, quais são as taxas médias de conversão do mercado para eu tomar decisões, mas no geral é isso. Geração de demanda, geração de valor, criar os mecanismos, os canais de aquisição, definir verba para isso, estratégia para isso e colocar isso dentro do funil na parte de conversão. Muito bom, anotei aqui. Fechou? Posso só complementar uma coisa rápida? Pode. Tem uma coisa básica que muitas pessoas erram e é algo muito conhecido, que é a meta SMART. Porque quando a gente fala assim, como você define meta? As pessoas falam assim, tem que ser uma meta específica, o S do SMART, mensurável, eu tenho que conseguir medir ela, ela tem que ser atingível, não pode ser uma meta surreal, ela tem que ser temporal, tem que ter um tempo determinado para ela acontecer, e ela tem que ser motivadora, tem que ser algo relevante para mim. Isso é ótimo, mas não adianta você ter uma meta SMART se você não analisou esse contexto de mercado, geração de demanda, capacidade do seu time, competência dele, porque ela vai ser maravilhosa no papel, mas não vai acontecer na realidade, tá? Então é isso que a gente olha para, de forma, assim, geral, construção de metas. Então a gente falou de meta assertiva, legal. Nessa mesma pergunta de meta, ainda tem mais uma. Tá. Quais são os 3 principais fatores que vão garantir que eu atinja a minha meta? Cara, lei demanda, tamanho de mercado endereçável e os meus canais. Entendi, bacana, botei ela tudo no Smart, mas eu entendi tudo, tá feito, tá desenhado. Mas aí você diz, talvez não bata. Tem como a gente ter algum indicador? Estão me perguntando aqui, se tem 3 indicadores que me mostram que eu vou garantir o atingimento dessa meta? Tem. Tem? Claríssimos. Primeiro... Olha aí, anota! Anote aí. Primeira coisa, processos comerciais estabelecidos. Precisa ter um processo comercial. Dá um exemplo. Dá um exemplo. O lead chegou. O que o SDR, vamos supor que seja esse funil, tá? Chegou o lead, o SDR vai fazer uma qualificação desse lead e vai agendar na agenda de um vendedor. Que processo é esse? Quando esse lead chega, esse lead é qualificado? Eu tenho uma qualificação dele para eu saber se vale a pena eu botar na agenda do vendedor? Desses leads qualificados que chegam, quantos são qualificados? Não adianta vender uma Ferrari para um estudante. Não adianta. Porque ele ainda não tem capacidade de comprar uma Ferrari, mesmo ele gostando da Ferrari. Exatamente. Ele não é qualificado. Ele não é qualificado. Então eu tenho um processo de qualificação. O processo comercial, Joel, ele tem 4 fases, tá? O processo comercial. E eu tô dizendo aqui que o primeiro fator é ter um processo comercial de alta performance. Quais são as fases? As 4 fases. Geração de demanda, qualificação dessa demanda, conversão dessa demanda e retenção e monetização. Isso eu tô falando de ampulheta, tá? Porque o funil termina na venda. Mas, de novo, gera demanda, qualifica... Geração de demanda, qualifica a demanda, converte, retém e monetiza. O retém e monetiza é junto, tá? Porque é pós-venda. Isso eu tô falando de ampulheta, porque todo mundo termina na compra. Terminou o funil, comprou. Tá bom, mas e depois? Ampulheta, lógico. Quantos clientes você já vendeu que tem mais share of wallet, ou seja, que tem mais espaço na carteira para comprar outras coisas que você vende? Quantos % dos clientes que você já vendeu estariam hoje prontos para comprar de novo, mas a sua empresa, o seu negócio ou o seu processo está olhando sempre para o novo cliente e pouco para o cliente que já comprou? Então, quando a gente olha esse contexto todo, isso serve muito pra gente, né? Quantas pessoas já compraram de você? Quantas milhares de pessoas já compraram? Tem um espacinho na carteira dela, uma dor que ela tem lá, que você conseguiria resolver. Mas a gente está sempre, na maioria das vezes, muito focado no novo cliente. Exato. Tudo bem. Então, quando eu falo geração de demanda, quando eu falo qualificação, conversão, e aí eu retenho esse cliente, monetizo ele, eu estou falando sobre um processo comercial intencional. Então, esse é o primeiro ponto. Dani, como que eu garanto que essa meta, essa demanda que eu gerei vai ser atingida? Com esse desenho de um processo comercial, olhando no detalhe o que acontece em cada uma das fases e garantindo que esse processo aconteça. Tá bom. Todos os dias. Segunda coisa, capacitação da competência de venda, musculatura comercial. Ok. Isso é fundamental. Como eu faço isso, Dani? Tem que treinar o time. Dificilmente a gente vai contratar pessoas já muito preparadas, já muito treinadas, porque essas pessoas geralmente são caras, né? Então, a gente pode contratar e treinar. Como que eu desenvolvo musculatura comercial? Treinando o meu time sob aspectos comportamentais, emocionais e técnicos. Então, tem fatores comportamentais e emocionais que eles impactam demais no resultado da venda no resultado de venda de um vendedor.
E muitas empresas às vezes estão focadas só em treinar tecnicamente. Ele tem que entender muito bem sobre o produto, é verdade, mas ele pode entender muito bem sobre o produto e aquele dia ele não está tão bem. Como é que eu posso treinar a musculatura emocional desse cara? Sim. Como posso fazer ele ficar mais forte? Então isso tem que ter consistência e frequência. Ok. Então você treina quanto? Preferencialmente toda semana. Toda semana, né? Senta com o time e treina esse time. Então, a liderança tem um papel muito fundamental nisso, né? Esse coachability, esse desenvolvimento desse time comercial. E a terceira coisa, não menos importante, muito fundamental, é você olhar os dados. Porque o que vai dizer se tudo isso que você está fazendo está funcionando ou não são os indicadores, que a gente chama de KPIs. Então, quais são os indicadores mais importantes que a gente tem que ver? De forma macro, quanto de demanda eu fui capaz de gerar, quanto dessa demanda foi qualificada, qual a minha musculatura comercial para a conversão dessa demanda e quanto disso não está indo para o ralo. Eu estou recebendo no meu pós-venda, eu estou retendo no meu LTV e eu estou monetizando, fazendo gerar de novo a boca do funil e fazendo esse flywheel infinito de vendas dentro desse contexto, entende? Então,